a tristeza bater, em meio às tribulações te perderes, quando o pecado te sufocar e o medo do novo te exilar. Deus não quer tristeza nem tribulação, quer te amar, quer te dar o perdão. Deus não quer tristeza nem tribulação, quer te amar, quer te dar o perdão. Deus te ama demais, e o seu amor quer te fazer capaz. Deus te ama demais, e o seu amor quer te fazer capaz de mudar. Até você nessa noite e falar das missões que nós vamos por todas as cidades do Brasil e estados, levando esse amor a Jesus Cristo. E você pode levar os missionários do Revolução Jesus, nós somos mais de 30, na sua cidade, na sua paróquia. Como é que faz, Adriano? Primeiro, você precisa saber o que você quer. Revolução Jesus tem aí os retiros, né, que são 3, Santos de Calça Jeans, Nasci para Dar Certo e Quero um Amor Maior. Retiro. Temos também um acampamento Revolução Jesus. Tudo aquilo que rola de prova, superação, desafios, obstáculos. Já sei o que eu quero. Manda um e-mail, eventoscn@cançãonova.com. Quero aprofundar mais ainda a minha fé. Então tem o YouCat School. Também coloca lá. Não, eu quero aprofundar mais sobre o YouCat. O negócio é o seguinte, você saber o que você quer, entrar lá e mandar um e-mail. Com certeza, alguém, pode ser eu, pode ser a Fernanda, pode ser a Jenny, pode ser a Priscila, pode ser a Magda, e aí a gente vai chegar na sua cidade e nós vamos evangelizar. Vamos propor uma grande revolução, Fé Jesus. em Deus e pé na estrada até a sua cidade. É só entrar em contato e nós vamos até aí. E agora a gente vai para a segunda parte do Destrave. O Destrave que está tratando aí sobre intolerância religiosa. E a gente pensa, né, que a perseguição é somente através de derramamento de sangue, martírio, agressão física. Mas não, hoje também há várias formas de perseguição aos cristãos em diversas partes do mundo. É isso que a gente vai ver agora na segunda parte do Destrave. Em 2008, o Papa Bento XVI disse que o século XXI já começa sob o sinal do martírio. E pesquisas mostram que um cristão é morto a cada 5 minutos por motivos religiosos. Isso quer dizer que desde o início desta reportagem, 3 pessoas já perderam a vida em algum lugar no mundo pelo simples fato de acreditarem em Jesus. O Destrave conversou com Elizabeth Banov, missionária da missão Portas Abertas, um ministério internacional fundado por irmão André, cuja missão é servir a igreja perseguida em todo o mundo. Elizabeth, quais os países que você já foi em missão e que você viu por lá? Qual é a realidade dos cristãos lá? Eu tive a oportunidade de estar em Cuba, eu tive a oportunidade de estar em Israel, na parte palestina, né, no conflito entre árabes e judeus. Eu já estive no Egito, eu já estive, agora este ano, eu saí com um grupo de 13 mulheres, nós fomos para o Iraque, ver a situação das mulheres no Iraque, né, uma vez que eu sou coordenadora do Ministério com Mulheres aqui no Brasil, né, falando sobre a realidade da mulher perseguida, trazendo essa realidade para o contexto da igreja brasileira cristã, né. Eu acho que os 2 países que para mim foram mais marcantes foram Cuba e o Iraque.
Cuba, por ser um país comunista e embora hoje a maior afronta ao cristianismo vem do islamismo, mas a missão da Portas Abertas, né, essa realidade de perseguição religiosa, começou com um país comunista, né, os países do leste europeu. E Cuba é um dos poucos países comunistas. Então, Cuba e Coreia do Norte Coreia do Norte é o país que encabeça a lista de número 1 dos mais perseguidores, né, do mais hostil aos cristãos, né? E Cuba também é um país comunista e foi muito interessante ver a realidade das pessoas cristãs dentro de Cuba, dentro desse contexto de opressão, de revolução. É um contexto político lá dentro, né? Não é uma perseguição religiosa como no mundo islâmico, mas é uma perseguição contínua, né? Uma pressão contínua. Disse recentemente que 75% das perseguições no mundo são perseguições aos cristãos. Um grande sociólogo cristão chamado Massimo Introvini, que é italiano, ele participando da Conferência Internacional sobre o Diálogo Interreligioso, que foi em Budapeste, em 2011, ele deu o seguinte dado, veja bem, que um cristão é assassinado a cada 5 minutos. Ou seja, se a gente fizer umas contas aí, a gente encontra que 12 cristãos são assassinados por hora. Por dia daria o quê? 288. Por mês, 8.840. E por ano você tem aí uma base de 103 mil cristãos assassinados por ano. Hoje. Né? Esse sociólogo, Massimo Introvini, ele é uma das pessoas mais influentes na Itália hoje, cristão, que defende exatamente os cristãos perseguidos no mundo inteiro. Né? Então é um dado estarrecedor. E hoje acontece isso onde? Principalmente nos países, né, onde o islamismo radical predomina. Por exemplo, no Egito, na Arábia Saudita, no Irã, no Iraque, Bagdá, Indonésia, entende? Nigéria. Esses dias nós vimos uma notícia aí, né, que 100 cristãos foram queimados vivos na Nigéria. Quer dizer, fala-se tanto da Inquisição lá, de 700, 800 anos atrás, mas hoje existe uma coisa muito pior. Segundo dados, os países mais hostis ao cristianismo são Coreia do Norte. O Império Comunista que domina o país vê a religião e, sobretudo, o cristianismo como uma ameaça à soberania do Estado. Os cristãos descobertos neste país são enviados aos campos de concentração, torturados e mortos. Afeganistão. É proibido qualquer conversão de um muçulmano ao cristianismo e os que se convertem devem esconder a sua fé sob pena de serem presos ou mortos. Arábia Saudita. O Islã é a religião oficial do Estado e nenhuma outra pode ter expressão pública. A conversão a outra religião é considerado um crime punível com a morte, se o acusado não se retratar. Somália. O país não possui uma legislação, sendo então governado por extremistas islâmicos que não permitem qualquer trabalho missionário. Como em outros países, alguém que se converte ao cristianismo também é punido com a morte. Irã. De acordo com a lei de Sharia, qualquer muçulmano que se converta ao cristianismo pode receber a pena de morte. As igrejas domésticas são vigiadas pela polícia secreta e há constantes relatos de prisões e torturas. Sudão. Apesar da forte presença do cristianismo no país, os últimos anos têm sido marcados por uma série de atentados contra igrejas, seminários, orfanatos mantidos por organizações cristãs, padres, bispos e religiosos são constantemente ameaçados de morte. Há relatos de cristãos vendidos como escravos e até crucificados em locais públicos. Iraque. Desde a queda do regime de Saddam Hussein, grupos islâmicos radicais têm assumido o poder e perseguido milhares de cristãos. Em 2003, calculava-se o número de cristãos em 3 milhões. Hoje, existem pouco mais de 300 mil. Quase 80% dos cristãos estão deixando sua terra natal por causa da perseguição.
Paquistão. As minorias religiosas, incluindo o cristianismo, têm sofrido com a lei da blasfêmia, que pune com prisão perpétua ou morte aqueles que insultarem o Alcorão ou o profeta Maomé. 138 cristãos foram acusados pela lei, sendo 18 já executados. Nigéria. O grupo radical Boko Haram tem reivindicado para si os atentados, que já mataram mais de 2.800 pessoas e destruído igrejas e instituições cristãs em todo o país. Países que nem Iraque, né, como Coreia do Norte, como Uzbequistão, você não vê uma igreja onde a pessoa possa entrar, né? Muitas vezes você encontra ex-muçulmanos que são cristãos, mas que eles escondem essa fé assim com o preço da vida deles, porque se eles são descobertos, eles morrem. Então eles se tornam cristãos genuínos, cristãos que realmente entregam a vida. Não é como nós falamos aqui, né? Nós cantamos isso, nós pregamos isso, mas se de repente alguém bater o pé e fizer bum na nossa cara, assim a gente sai correndo. E lá não. Eles não são nominais, eles são cristãos que realmente levam o nome de Cristo sobre as suas vidas e pagam um preço por esse nome. Padre, poderíamos dizer que está em curso uma perseguição da moral e dos valores cristãos na sociedade? Eu penso que sim. Eu penso que podemos destacar dois grandes tipos de perseguição contra os cristãos. Uma perseguição cruenta, sobretudo nos países do norte de Europa, no Oriente Médio, países de maioria muçulmana, onde se mata diariamente muitíssimos cristãos e isso infelizmente não sai na grande mídia. Se tem estatísticas de que no século XX morreu muitíssimos mais cristãos do que em toda a igreja primitiva, na perseguição dos imperadores romanos contra os nossos primeiros pais na fé. Mas existe também o martírio incruento, que está se tornando cada vez mais velado contra os cristãos em nosso tempo, aqui no Ocidente. Diria que é uma perseguição moral que os cristãos vêm sofrendo. O Papa disse que hoje os cristãos precisam estar preparados para um novo tipo de martírio, que ele chamou de martírio da ridicularização. Entende? Se você colocar um crucifixo no peito e for para uma universidade, você é ridicularizado. Se você carregar a tua Bíblia numa universidade, você é ridicularizado. Vão zombar de você, vão dizer que você é alienado, que você está acreditando em crendices, entendeu? O Papa fala em martírio da ridicularização, mas não é só isso. Ele usa uma outra expressão muito significativa, que ele repete muito, que é a chamada ditadura do relativismo. É interessante essa expressão que ele usa, ditadura. Ditadura quer dizer alguma coisa imposta, só que não é imposta pelas armas, é imposta pela cultura. Então você tem aí dois grandes campos de batalha. Por um lado, você tem todas as questões envolvendo o tema da bioética, questões como aborto, a eutanásia, pesquisas com células tronco embrionárias, né, toda a questão da engenharia genética. Então você tem aí um grande campo de batalha. Outro diz respeito às questões relativas à ética sexual e os valores da família. Questões relacionadas a divórcio, casamento homossexual, barriga de aluguel, todas as questões estão relacionadas aí. Tem esses dois campos de batalha. E a igreja aparece como inimiga por quê? Qual é a pega que essas pessoas têm contra a igreja? Porque a igreja surge como um dos grandes últimos baluartes, uma das últimas resistências que se levantam para defender esses valores tradicionais. E não importa o que a igreja diga, não importa que a igreja utilize argumentos racionais, há um preconceito muito forte para querer denegrir a imagem da igreja. E por isso todos os cristãos que se levantam defendendo esses valores são contra-atacados, com razão ou sem razão. Você está curtindo o Destrave maravilhoso, falando sobre a intolerância religiosa. Quanta informação que eu particularmente desconhecia, talvez você também, porque não é falado. Esse tipo de perseguição não declarada, mas camuflada para você. E nós continuamos o nosso bate-papo aqui, desmistificando também alguns questionamentos que nós temos em relação à nossa fé como jovens. Renan, e o Cat School, qual o objetivo, que tipo de jovens você quer formar
principalmente perante essa nossa sociedade que cada vez mais está caminhando declaradamente para uma perseguição aos cristãos? Eu acho que o objetivo da igreja é formar jovens que estejam comprometidos com a sua fé, de verdade. O apelo do Papa, do nosso Papa Emérito, quando ele escreveu o YouCat, foi esse de dedicar tempo, de dedicar vida ao estudo do catecismo. Por quê? Qual era a preocupação do Papa? Era justamente criar e gerar no coração do jovem esse comprometimento de fé. Isso que o padre estava dizendo, de uma fé encarnada, de uma fé que supera barreiras que são colocadas pela sociedade, como a gente viu no Destrave, mas que são colocadas às vezes até mesmo por aquilo que a gente precisa superar em nós. Uma fé de verdade e não uma fé de brincadeira. Então, o grande intuito do projeto é levar essa fé católica de verdade para que o jovem possa abraçar ela. Eu creio que muitas vezes os jovens não abraçam porque não conhecem, porque não tiveram a graça de se encantar com a Igreja Católica e com aquilo que é a nossa fé, que particularmente eu sei que isso é comum entre nós. Quanto mais a gente conhece, mais a gente se apaixona, mais se encanta. Então o intuito do projeto YouCat School é esse: levar essa fé que encanta, que apaixona, porque é baseada numa pessoa, é uma experiência com uma pessoa, até esses jovens. Bacana, Renan. E você falando, me vem uma frase do Papa Emérito Bento XVI que diz que o evangelho que eu anuncio, se ele não causa contradição, é porque eu não estou anunciando na totalidade. Você é jovem, seminarista, mas também sai para as realidades aí, pregando, levando a palavra de Deus. E aí eu te pergunto, quais são as maiores perseguições que hoje o jovem ele sofre, quando ele vai testemunhar a sua fé? Hoje são levantadas várias ideologias, bandeiras, e nessa hora a nossa fé também é perseguida. Mas eu queria que você falasse um pouco dessas realidades. Quais perseguições você percebe que mais acontecem, principalmente com o jovem? Eu acho que a primeira perseguição que acontece na vida do jovem, Adriano, é dentro do coração dele. É quando ele precisa se encarar de frente e dizer para si mesmo: olha, eu preciso largar isso daqui e tocar em frente. E aí, a partir daí, quando ele assume a sua fé de verdade, pronto, ele botou o pé para fora de casa, ou dentro de casa mesmo, ele vai ter que dar testemunho da fé dele. Então, na faculdade, dizer que vive a castidade, dizer que vai para a igreja, que vai para a missa. Hoje, infelizmente, não é visto de maneira nenhuma com bom tom. Pô, o cara carola, papaocha e todos aqueles adjetivos maravilhosos que dizem por causa de uma expressão de fé. Hoje, expressar uma fé, e principalmente quando se diz respeito à fé cristã, à fé católica, é você já ganhar 3 passos para trás de qualquer pessoa intelectual, qualquer ambiente acadêmico, tudo, porque infelizmente a fé ainda está muito ligada a quem tem fé não pensa, quem tem fé não se dedica. Isso é muito complicado. Hoje, nós jovens estamos na faculdade, estamos no trabalho, e dar o testemunho coerente de dizer: eu sou contra aborto, não, eu e minha namorada vivemos a castidade, não, poxa, o projeto que eu tenho para minha vida é um projeto de ter filhos, é um projeto de construir uma família santa, é você pedir para os outros: me persigam. Ana, padre, o senhor ficou 6 anos sem poder voltar para a China quando veio para o Brasil. E quando o senhor chegou lá, até mesmo eu perguntei antes se sua mãe tinha te visto sacerdote, o senhor disse que não, que ela havia falecido antes de voltar. Mas o seu pai pôde te ver como sacerdote. Por que o senhor escolheu essa vocação tão perseguida na China? E como que foi para o senhor poder voltar para lá, mesmo que como passaporte turista ou professor, mas como sacerdote? A minha vocação, teve sua influência, pela educação dos pais que nós recebemos em casa, E desde pequeno minha mãe dizia: quando você crescer, vai ser padre. Eu falei: como que você é padre aí? Aí ela contava a história que tinha feito uma promessa quando eu nasci, fiquei muito doente. Naquela época a medicina era muito atrasada, havia muita mortalidade das crianças na China. E como fiquei doente, muito doente, com 3, 4 dias de vida, e minha mãe fez uma promessa, porque o médico não dava jeito, disse que não podia fazer mais nada. E nesse desespero, entre aspas, ou nessa atitude de fé,
né, de confiança em Deus. Minha mãe falava assim, né, quando meu filho melhorar, quero oferecê-lo à igreja, ele vai ser padre. Então eu melhorei. E desde pequeno minha mãe dizia, né, quando você crescer, por isso você vai ser padre, porque fiz promessa. E Deus me deu essa vocação, esse chamado, e desde pequeno eu queria ser padre. Como na China não tínhamos condição de ser padre e não tinha seminário naquela época, meu pai procurou vários lugares para ver se eu podia estudar para ser padre, mas não tinha condição mesmo, não tinha seminário. E aí veio a história do meu tio, Padre Pedro, que faleceu agora em janeiro deste ano. Ele visitou pela primeira vez a China depois de 30 anos que ele saiu da China. E quando ele voltou à China, não podia visitar a família. A família, os familiares só podiam visitá-lo no hotel, no capital. Ele não podia ir para casa. E nesse primeiro contato com ele, meus pais falaram para meu tio, queria que meu filho fosse padre. E meu tio falou, tá bom, quando ele terminar segundo grau, a gente vai ver a vinda dele ao Brasil. Quando terminei segundo grau, demorou mais 3 anos para eu conseguir passaporte, para sair da China. Toda vez que eu ia à delegacia, e eles falavam que não podia me dar passaporte. Naquela época não havia essa abertura econômica, abertura política, hoje ainda não temos. Então não conseguia passaporte. Só depois de 3 anos que eu consegui passaporte. E quando consegui passaporte, o policial ainda me perguntou, o que você vai fazer no Brasil? Eu falei, como tinha terminado meus estudos científicos, quero continuar meus estudos no Brasil. E ele fala, se seu tio pedisse que você entrar no seminário, eu falei que não vou entrar no seminário. Eu tinha que mentir para sair da China para estudar, entrar no seminário aqui no Brasil. Depois fiquei 1 ano em São Paulo, estudando português, que a chinesa e o português são totalmente diferentes, ainda fala com sotaque. Entrei no seminário São José, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Então, me formei no seminário do Rio de Janeiro. E quando voltei à China, um episódio marcou muito na minha vida. Toda vez que ia à China, tinha que registrar na delegacia. Então, a polícia tinha que te acompanhar por onde você passa. E numa das visitas, eu celebrei uma vez a missa na casa da minha tia, que fica no subúrbio de Pequim. Era quase meia-noite, 10 da noite. Começamos a missa. Na hora de ofertório, antes de começar o ofertório, e houve batida na porta da casa. E perguntamos quem era falado que é polícia. Então, como que ia, E tinha... Onde nós arrumamos o altar? Numa máquina de costura. A altura, pequena, arrumamos o altar, colocamos uma toalha e assim, ia começar a segunda parte, liturgia eucarística, depois da homilia, tem palavra, ia chegar a polícia. Então, para disfarçar, tirei a túnica na hora, rapidinho, e tenho 2 primas que são paralíticas, elas não podem andar, são paralíticas, para esconder material, Elas sentaram em cima da túnica, e minha irmã, que era mais rápida, pegou a toalha em cima da máquina de costura e enfiou embaixo da minha prima, sentou-se. E em poucos segundos, a polícia entrou lá dentro de casa e perguntou, o que vocês estão fazendo? Nós estamos conversando. E por que essa hora, vocês ainda estão conversando? Porque nós estamos, matando saudades, conversando aí. No dia seguinte, eu fui convocado à delegacia para dar explicações. Nossa. Por que não fui registrar na delegacia perto da casa da minha tia, no subúrbio de Pequim? Então, houve um episódio, foi
É exatamente isso chamamos a perseguição religiosa, que você não tem a liberdade de expressar a sua fé, de celebrar o culto, né, a Eucaristia. Você está acompanhando essa Revolução Jesus e olha, dá vontade de ficar escutando, né? E o que fica no meu coração enquanto o padre falava é qual o valor eu dou dentro do meu coração a Jesus Cristo, à igreja, aos sacramentos. Qual o valor? Será que eu tenho vivido a missa, né, de uma maneira integral, íntegra? Será que eu tenho lido a palavra de Deus com amor? O padre, com 20 anos, foi ter acesso à palavra de Deus. Dentro disso, eu te faço também essa pergunta. Como que você anda com o seu relacionamento com Deus? Será que está na manutenção? Será que você está batendo o cartão? A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta. A gente vai ao som de Tiago Brado. Digno como tu, não há nem haverá